Boa noite, gente. Hoje a gente está aqui para um encontro sobre visibilidade bissexual. Gostaria de agradecer a participação de todos. Hoje a gente vai discutir um pouco, né, sobre a importância, né, do Dia da Visibilidade Sexual, bissexual, que aconteceu no dia 23/9, e a gente vai conversar, né, com a Fernanda e com a Dênia, que estão aqui já, que daqui a pouco vou pedir para elas se apresentarem. E esse encontro ele está sendo gravado para ser exposto depois, né, no YouTube do Conselho. E a gente tem o objetivo hoje, né, de fazer uma roda de conversa mesmo sobre a visibilidade bissexual, para a gente discutir a importância, né, dessa data, os eminentes apagamentos, os estigmas que a nossa população enfrenta, oferecer um espaço informativo, né, para que a gente possa conversar sobre o assunto e pautar também a resolução, né, 08 de 2022, que orienta o atendimento psicológico às pessoas bissexuais e as demais não monossexualidades, né? Então, é isso, a gente vai oferecer, né, então, esse espaço, né, para que a gente converse, que seja possível, né, de orientar, conversar e que seja um caminho também para a gente eliminar, né, todas essas formas de violência, preconceito, estigmatização e discriminação em relação às bissexualidades e às demais orientações não monossexuais. Então, eu sou Tuti, né? Estou agora estudante no 10º período, tenho um cabelo aí de um ruivo para um castanho, sou uma pessoa preta, de barba, estou com óculos escuros, sou uma pessoa trans não binária, estou com fundo branco e dessa forma, né, vou dizer um pouco da dinâmica a qual a gente vai acompanhar o nosso encontro. Cada uma, né, das nossas convidadas, a Dênia e a Fernanda, vão ter, então, 20 minutos de fala e, assim, a partir da fala de cada uma, elas também se apresentam, né, dizem aí da trajetória que elas fazem. E, então, dessa forma, acho que a gente já pode começar. E eu chamo a Fernanda para começar esse diálogo com a gente. Ei, gente, boa noite. Vocês me veem, me escutam bem? Sim? Sim. Ah, que bom. Qualquer coisa, dá um alô aí que eu tento resolver. Bom, sou Fernanda, uso mais Nanda, difícil alguém me chamar de Fernanda. Vou fazer uma autodescrição breve. Sou uma mulher branca, cis, eu estou com um vestido preto, não dá para ver que é um vestido, né? Uma roupa preta, cabelos pretos, longos, meio presos, meio soltos, lisos. Estou com fones de ouvido brancos e o fundo aqui é um bege, não chega a ser um branco. Tem um quadro, uma lousa pequena de um lado e do outro lado umas plantas penduradas e uma luzinha como decoração. Eu queria... meus pronomes são ela, dela. Eu queria agradecer, antes de qualquer coisa. Eu sempre fico... eu peço perdão caso vocês escutem ônibus que passa aqui na rua, tá? Mas acho que não tá muito alto, não. Eu queria agradecer, antes de começar
a minha fala, de fato, porque é sempre um prazer, assim, falar sobre bissexualidade, né? Queria agradecer a Fernanda, que falou comigo diretamente, mas também a toda a equipe pela ideia, né? Antes de me convidar, pela ideia do evento, de não esquecer o Dia da Visibilidade Bissexual, por mais que a gente tenha feito o evento depois, né? E esse ano, assim, infelizmente o evento não teve tanta... o dia, né, 23, essa celebração, não teve tanto evento, porque a gente estava aí, né, ainda estamos em eleições e acabou que a gente não viu tanta coisa organizada sendo construída, enfim, então eu fico feliz que a gente está tendo essa oportunidade aqui, né? Nós teremos também em novembro, se eu não estou enganada, em novembro, eu não lembro exatamente o dia, mas o Festival Bimais, a sua terceira edição, também foi adiada, né? Que geralmente é em setembro mesmo, mas acharam melhor também por conta das eleições. E o Festival Bimais é organizado pela Frente Bissexual Brasileira. Fica o convite aí para vocês. Pode pesquisar no Instagram mesmo que encontra, né? Vocês encontram as informações e tem também uma rifa que acho que ainda está rolando essa rifa para ajudar a construção do festival. Então, pesquisem, é um evento bem bacana, já na terceira edição, online, né? Então, todo mundo consegue acompanhar à distância. E vamos lá. Vou me apresentar um pouquinho nesse sentido com a relação, né, da minha vida com a bissexualidade. Também quero falar de algumas coisas específicas hoje. Eu separei aqui, ó. Eu quero falar, mesmo que rapidamente, sobre o que é bissexualidade e o apagamento bi, um pouco mais, entrando num lugar mais específico, né? Sobre estereótipos da bissexualidade, o que é o estereótipo, como que isso tem a ver com essa orientação e como desafiá-los. Um pouquinho também sobre bifobia como uma opressão específica, né? Falar dessas questões que são específicas da bissexualidade, que demandam uma atenção específica também. E é isso, aí a gente conversa, né? Sei que Dênia também deve falar bastante Eu não vou falar, vou só citar, né, a resolução de atendimento da bissexualidade, mas a gente conversa sobre tudo isso. Bom, eu sou ativista militante da bissexualidade desde 2012, fazendo 10 anos agora, em 2022. E, assim, principalmente na cidade aqui de Belo Horizonte, que é onde eu estou, é de onde eu sou também, e no meio online. Então, eu sempre me dividi, assim, nessa militância, esse ativismo ali nas redes sociais, né? Sempre com um discurso bem militante e na cidade. Hoje em dia eu já não estou tão atuante assim, principalmente nas redes, eu prefiro essas conversas específicas, né? E aconteceu que em 2018, então já bem mais recente, eu também comecei a pesquisar o tema da bissexualidade. Eu estava fazendo faculdade, né? Eu fiz a minha graduação em comunicação social, cinema e audiovisual. Então, resumindo, em cinema. Aí eu estava naquela fase do TCC, né? E já tinha essa paixão, era uma paixão, um fervor mesmo com esse tema da bissexualidade. E eu pensei, por que não estudar o que tem, né, aí sobre esse tema na minha área do cinema, da comunicação, e me formar também nesse sentido acadêmico em relação ao tema. Então, decidi fazer isso, claro que não é uma obrigação, né? Foi uma escolha que eu fiz, e foi uma alegria, assim, para mim. Aí eu pesquisei a representação de personagens bissexuais em telenovelas, eu escolhi um personagem específico. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até conversar sobre isso, né? Quem tiver interesse, enfim. Mas só citando, eu pesquisei o Heron, que era interpretado pelo Marcelo Antoni na telenovela Amor à Vida, de 2013. Amor à Vida era aquela do Félix. Quando fala o Félix, o pessoal costuma lembrar da novela, né? O Heron era o personagem que a sexualidade dele me interessava, né?
no sentido da bissexualidade, e aí minha pesquisa foi sobre isso. Aí depois terminei essa graduação, continuei pesquisando, entrei no mestrado em comunicação também, e fiz o meu trabalho sobre o mesmo tema, só que em outro tipo de mídia. Eu pesquisei a representação de personagens bissexuais, só que numa série que chama The Bisexual, uma série estrangeira que vocês encontram se jogarem esse nome em inglês, eu acho que vocês encontram. E o filme Minha Mãe é uma Peça 2, do Paulo Gustavo. Geralmente, quando a gente fala desse filme, ninguém nem lembra desse tema dentro do filme, mas ele é o tema do segundo filme. São 8 cenas que são sobre a bissexualidade do personagem Juliano, que é filho da Dona Hermínia, personagem principal, a mãe, né? E, basicamente, ela tenta controlar ou consertar essa sexualidade dele, que no segundo filme ele se declara bissexual, né? No primeiro, não. Que mais? Aí foi isso, eu terminei esse mestrado e, né, depois a pandemia atingiu a gente, fiquei bem parada, uma coisinha ou outra eu participei online, mas fiquei bem parada mesmo. E agora, né, já com a vida rodando de novo, ainda bem, eu entrei numa nova graduação, comecei letras esse semestre agora, ainda não associei a bissexualidade com o tema, mas eu pretendo mais para frente, e eu acho que tem a ver, é uma área bem próxima da comunicação, do cinema, né, então espero continuar por aí. E por que essa apresentação toda, né, porque não sou da psicologia, queria dizer isso, né? Mas sou da comunicação, sou dessa área, e caso vocês tenham perguntas específicas, tenham curiosidade, quis dar essa trajetória para abrir essa porta aí para quem tiver interesse também. Bom, falar um pouquinho sobre bissexualidade especificamente e apagamento bissexual. Eu trouxe aqui para a gente uma definição que eu gosto bastante. É claro que nenhuma definição da bissexualidade, assim, acho que principalmente dessa orientação que é tão múltipla, carrega tanta pluralidade em si, nenhuma definição é 100% exata, né? Claro, a gente está falando de uma experiência humana muito maior do que qualquer tentativa de conceituação. Até o próprio movimento, né? Cada hora e cada pessoa a gente vai usar uma definição aí, mas eu gosto dessa, eu vou ler para vocês. É de uma pesquisadora ativista que chama Robin Ochs. Eu me considero bissexual porque eu reconheço que tenho em mim o potencial de me atrair romântica e ou sexualmente por pessoas de mais de um sexo e ou gênero. Aqui eu preferiria gênero, mas a escolha da autora, né? Ela põe as opções. Aí o que eu acho mais interessante, não necessariamente ao mesmo tempo, não necessariamente da mesma maneira e não necessariamente no mesmo grau. Eu gosto dessa definição que ela já abrange ali as principais dúvidas que as pessoas têm, né? Eu me relacionei mais com um gênero, será que eu posso ter essa identidade, chamar, né, de bissexualidade? Sim, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que estar namorando ali 2 pessoas de gêneros diferentes? Não necessariamente, né? Ela, justamente por ser ampla, a gente gostaria, né, que essa orientação e essa comunidade, ela acolhessem e abrangessem essas diversidades todas dentro dela, né? Um pouquinho sobre definição de apagamento, eu quis trazer, assim, por mais que essas definições variem, como eu já falei, só para a gente ter um mínimo comum aí para a gente partir para a discussão, né? Eu trouxe uma de uma pessoa que chama Shiri Eisner. Esse livro foi, inclusive, traduzido, eu acho que está fazendo 1 ano, eu ia falar recentemente, mas já não é mais recente, a pandemia confunde a gente com o tempo, né? Mas é o livro que chama em português, em português traduziram como Bi, Notas para uma Revolução Bissexual. É uma referência que eu particularmente gosto muito, assim. Apagamento é falta de representação, falta de comunidades, falta de consciência, falta de expressão e falta de reconhecimento.
significa que, na maioria das vezes, a maior parte de nossa cultura opera sob a presunção de que a bissexualidade não existe e não pode existir. Por que eu gosto dessa definição, né? Porque ela cita vários âmbitos ali da vida social, política, cultural, falta de representação midiática, política, falta de comunidades, falta de pessoas falando sobre isso, falta de consciência, né? Fala ali da dificuldade da própria pessoa bissexual se perceber assim e se chamar assim, falta de reconhecimento dos outros, né, da sociedade como um todo, das outras orientações, das próprias instituições. Então, é bem ampla, né? E essa noção de que a bissexualidade ela não existe e que ela também não pode existir. Então, vamos partir do pressuposto que ela não existe, vamos todo mundo concordar que isso não existe, mas quando ela tentar existir, quando ela conseguir ali colocar a cabeça para fora, assim, ter uma mínima expressão social, cultural, vamos escondê-la. Vamos fazer com que ela volte para a invisibilidade, né? Então, é assim que o apagamento opera. Queria falar um pouquinho também, estou tentando ser breve aqui para conseguir caber tudo, mas a gente depois tem as perguntas, vocês, se quiserem voltar em algum tema, eu volto, né? Queria falar um pouco de estereótipo, porque tem mais a ver aí com o meu tema de pesquisa, com a minha área, né? Porque a gente estuda bastante esse conceito do estereótipo quando a gente vai estudar representação. Então, né, um grupo social, um modo de vida, quando esse grupo é colocado em tela, quando ele é filmado, como que isso acontece? E aí o estereótipo, ele surge como uma das ferramentas, né, um dos fenômenos que acontecem quando a gente faz esse movimento de tirar algo da vida material e filmar, e pôr em tela. Então, alguns grupos, quando vão entrar nesse circuito de serem enquadrados, colocados em uma margem, em uma tela, alguns grupos eles vão ser colocados assim através do estereótipo, pela linguagem do estereótipo. A bissexualidade é um desses grupos, né? A gente pode falar, não sei, de estereótipos, talvez vocês conheçam melhor, estereótipos relacionados às mulheres, que a gente já tem historicamente, né? Já são mais discutidos. As pessoas negras, né? A gente pode falar de estereótipos que a gente importou dos Estados Unidos, como o estereótipo da mami, ou então guarda-costas, enfim. Tem vários exemplos, mas falando da bissexualidade um pouco, né? Que acho que a gente tem pouco estudo ainda sobre esses estereótipos e pouca divulgação. Bom, uma breve definição, bem rápida mesmo, do estereótipo. Ele, então, é esse fenômeno, né, que aparece quando a gente está representando a diferença. Então, quando um grupo que não pertence, quando uma pessoa, né, um grupo que não pertence a ele, ao que vai ser filmado, quer colocar essa outra identidade, esse outro grupo em tela, pode vir um estereótipo. Beleza. Aí, ele existe, né, através de características que a gente conhece, como gestos, falas, um figurino, né, um modo de agir, um modo de existir da personagem que vai ser repetido, né, e que vai tentar ali representar toda a população naquela representação bem reduzida, bem limitada. Mas ele não funciona só na tela. Ele não para ali no universo audiovisual. Ele não existe só quando a gente está assistindo a algo, né? Ele tem uma intenção por trás. E ele tem um pós também. Qual que é esse efeito após? Quando a gente assiste algo com bastante estereótipo em relação a um grupo, o conceito mental, o que a gente pensa sobre aquele grupo, pode ser alterado. Então, a gente pode pensar, se a gente tem um pensamento neutro ou até positivo em relação a determinada identidade, a gente pode passar a pensar de forma preconceituosa, discriminatória. Mas o contrário também pode acontecer. Uma obra que desafia o estereótipo, provoca, né, que usa ele de uma forma inteligente ou nem usa, contesta, pode fazer com que a gente, que já tem um pensamento ali discriminatório, negativo, pode
entrar em xeque, né, na nossa mente e fazer a gente pensar diferente. Então, isso é o que acontece depois, né, da circulação aí do estereótipo culturalmente. Antes, o porquê que ele existe? Antes mesmo de ser usado em tela. Ele, segundo alguns autores, aí eu trago esse Richard Dyer, DYER, assim vocês já acham, ele pesquisa celebridade, cinema e afins. Ele diz que o estereótipo ele é um processo de tentar ordenar, de tentar organizar a sociedade, e que ele pega coisas super complexas, grupos complexos ou modo de vida, né? Modos de vida complexos, assuntos que são muito mais plurais, e reduz para que a gente entenda rapidamente, para que a gente tenha um contato rápido e saiba do que a gente está falando. Porque não tem tempo, né? Deveria, mas não há tempo para lidar com o outro na sua complexidade, na sua pluralidade. Então, o estereótipo vem para essa relação rápida. E aí, por que, né, criar esses estereótipos, por que eles existirem e por que a bissexualidade é colocada ali? Eles são criados na tentativa, né, de oferecer esse atalho marcante, fácil, rápido, que a gente leia ele de forma bem fácil, que identifique rapidamente e com intenções de manter tradições específicas. Acho que esse é o ponto mais importante, assim. Os estereótipos são criados e colocados em circulação, né? Alguns por muitos séculos, assim, né? Como os que eu citei, os 2 grupos que eu citei anteriormente, por exemplo, com intenções. Então, essa criação e essa manutenção desses estereótipos, essa repetição, é para que esses grupos continuem existindo no lugar de marginalidade, né? Então, que eles sejam, se são subalternizados, e aí uso a voz passiva não à toa, se eles são subalternizados, os estereótipos vêm como esse braço social e comunicacional para ajudar a mantê-los nesse lugar, né? Marginalizados, os estereótipos ajudam a mantê-los nesse lugar. Em que sentido? Mantendo o pensamento, a imagem que determinadas culturas têm desses grupos e não permitindo que esses grupos sejam vistos de outra maneira. Então, aí fica mais difícil de exigir direitos. Como que a gente chega num lugar em que há um consenso mínimo ali da sociedade para que uma lei seja aplicada, que favoreça, né, que seja justa, faça uma reparação a um determinado grupo? Tem que ter um debate cultural ali antes, né? A gente tem que conseguir discutir o tema, fazer esse tema ferver socialmente, para que o direito responda, né? A essas discussões. Assim como, por exemplo, dar um exemplo, casamento entre pessoas do mesmo gênero. Sempre o debate social e comunicacional tenta, né, tem que estar ali junto, circulando com o direito e a política. Mas se a imagem ela continua negativa, se a gente, né, a voz da bissexualidade continua sendo apagada, cortada, não tem poder de comunicação, ou poder político, ou representação política, fica muito mais difícil. Então, a defesa aí desses estudos, e a minha também, é que tudo isso é intencional, que a gente tem que ter consciência dessa intencionalidade para tentar, também de forma consciente, quebrar com isso, ou pelo menos tentar ali abrir uma ranhura, começar a quebrar esse cenário dessas estruturas. Só para finalizar, então, que já vi que o tempo aqui já está batendo, eu falei, né, da bifobia como um nome, eu acho um nome importante, por ser uma opressão que descreve coisas específicas que esse grupo sofre, que a gente com certeza vai falar aí, né, mais adiante na nossa conversa. Mas eu acho importante dizer também que eu vejo assim 2 estratégias, né, em relação a esse tema. Uma é sempre tentar articular esse tema específico e essa opressão específica a outras, né? Então, como assim? Fazer aliança política mesmo com outros grupos que sofrem opressões semelhantes, né? Outros grupos que são colocados à margem, colocados no lugar de subalternidade, e nessas alianças tentar voltar a crítica e a ação política para o que realmente origina tudo isso, né? Que são essas tradições que eu citei aqui. São tradições específicas,
essas que criam estereótipos e apagamentos de vários grupos, né? São tradições que a gente conhece bem, só para citar rapidamente, tradições capitalistas, da branquitude e patriarcais, né? Então, uma estratégia que eu enxergo, assim, para a luta bissexual e para quem se interessa pelo tema é essa, tentar falar de si, falar do seu tema, mas ao falar do seu tema, puxar as alianças e conseguir criticar as estruturas como um todo. E uma outra estratégia interessante é usar esses estereótipos para subvertê-los, né? Tem esse texto que eu falei com vocês, né, Notas para uma Revolução Bissexual, isso está lá. Que está escrito assim que os estereótipos da bissexualidade poderiam funcionar para a militância como uma metáfora. O que as pessoas têm medo em relação à bissexualidade é aquilo que a gente deveria observar e usar ao nosso favor. Entende? É um pouco mais complexo, assim, mas eu acho que é uma estratégia válida, uma estratégia política mesmo. Vocês são promíscuos, então, em vez de negar absolutamente todos os estereótipos e dizer não somos, não somos, não somos, não somos, né? Somos limpinhos, somos higienizados, somos semelhantes a vocês, família tradicional. Ao invés de dizer e fazer isso politicamente, assumir que parte de nós é sim promíscua ou não monogâmica, ou que seja, ou confusa mesmo, acolher isso e dizer, vocês têm medo disso, então vamos ser assim, sabe? É um discurso mais, a gente chama de discurso político mais radical da bissexualidade. Então, eu me posiciono mais ou menos nesse lugar, por isso que eu trouxe esse assunto. Queria agradecer novamente, deixar só uma recomendação aqui, antes de terminar essa fala, de um perfil de um psicólogo, pesquisador, que chama Felipe Damascena, não sei se vocês conhecem, que ele fez uma pesquisa justamente sobre o atendimento clínico, né? Sobre a clínica, as pessoas bissexuais na clínica. E o perfil é @damascenapsi, com C mesmo. Que acho que a gente vai entrar nesse assunto, né? Com a Dênia e com a conversa, e fica a recomendação da pesquisa dele sobre como psicólogos, psicólogas, psicólogos acolheram ou deixaram de acolher a bissexualidade. Mais uma vez agradecer, estou aí disponível para nossa conversa. Agora quero ouvir a fala de Dênia e agradecer. Obrigada, Muito Fernanda. obrigada. Desculpa, Muito obrigada, Fernanda. Nossa, é muito interessante isso, né, que a Fernanda traz, que é o lugar sobre dizer que a gente não é higienizado, né? E falar desse processo de higienização dos nossos corpos é também um processo de ir rompendo, né, com essas estruturas, né? E eu acho que é um pouco também a função que essa resolução, né, a 08 de 2022, ela vem trazendo, né, de não colocar nossos corpos em um lugar pautado pela higienização social, né? E eu acho que Dênia vai falar um pouco sobre isso, não é, Dênia? Boa noite, tudo bem? Meu nome é Dênia, eu sou mulher branca, cis, estou com cabelo solto, ele acho que é mais claro, gente, a cor do meu cabelo agora eu confundi todo, mas tô de óculos também, fone de ouvido, com uma camiseta preta e o fundo é branco, né? Quero agradecer primeiro também o convite de estar participando aqui, que para mim é a primeira vez, né, de estar debatendo esse assunto de fato, né, que antes sempre fiquei muito debatendo com amigos ou alguns colegas psicólogos, né, mas colocar assim dessa forma, nunca tive ainda o espaço, né, por mais que eu seja psicóloga, também clínica, mas não é fácil debater esse assunto também, até mesmo com os próprios colegas de profissão, né, e a gente já começa, né, fazendo o que a resolução traz, que é defender, né, esse espaço mesmo de contra a violência, defender
qualquer tipo de preconceito contra a questão da bissexualidade e também orientações não homossexuais. De tudo que tem, né, na resolução, que eu achei que tá muito bem esclarecida ali, né, mas essa questão de legitimar o bissexual como não monossexual, eu acho que tem que ser cada vez mais divulgada, porque sempre fica colocando a pessoa bissexual como, mas ela é homossexual, ou não, ela só está confusa e é hétero, e dentro da própria clínica, muitos psicólogos às vezes tratam assim, né? E deslegitimizando mesmo a autodefinição da pessoa. Não é porque a pessoa está confusa, ela pode estar confusa em se reconhecer como bi, mas não é uma condição de confusão, né? Até ela aprender o que é, como é, se ela gosta de um, gosta de outro, o que é o ser não monossexual, né? Esse é um tema, aliás, esse é um conceito que eu fui até perguntar depois para alguns colegas psicólogos que eles não conheciam, né? Essa questão da não monossexualidade. Acho que foi o termo mais amplo mesmo para colocar, né? Já que a gente precisa ainda encaixar, enquadrar em um conceito, a bissexualidade também. E uma das questões também levantadas, que é dessa higienização, de tratar como doença, né? De forma alguma isso é doença. De forma alguma a gente tem que colocar dentro de consultório o que você acredita ou deixa de acreditar. Agora eu vou fazer só uma ressalva, porque a gente vê, né? A gente não, eu vejo alguns colegas também querendo colocar opiniões como se fosse linha de raciocínio de tratamento, de acompanhamento, e não é. Opinião particular é uma coisa. Independente da sua linha teórica, ou independente de qualquer coisa que você acredite, né, que você siga, não tem que ser sempre vi que, desculpa que eu estava lendo aqui, não tem que ser pautada no que você acha ou deixa de achar, né? Você tem que realmente entender o que é uma opinião sua como psicólogo, opinião como psicólogo não, como uma pessoa, um indivíduo, você, um ser, e o que é você exercer o papel de um psicólogo. Você, dentro da teoria, dentro do seu consultório ali, você não pode, de maneira alguma, colocar a pessoa como confusa, a pessoa como uma pessoa que realmente não está se identificando com aquilo, que ela está te trazendo que está identificando. Tem que ter muito cuidado com esse viés de como vai levar as pessoas, né, dentro do consultório. Até porque elas estão muito fragilizadas quando chega no consultório, né? E vem essa questão de reconhecer, novamente, a bissexualidade como uma forma legítima e também identificar os marcadores sociais, que tem diferença, que é onde ela foi criada, a classe social, questão de raça, gênero, né? Tudo isso deve ser levado em conta quando você vai atender a pessoa e quando ela está falando sobre ela mesma. E a Fernanda falou, né, dessa questão, depois eu quero até ouvir mais, eu não vou nem falar 20 minutos aqui, porque eu acho que chegou num ponto também, que é a questão da bissexualidade masculina, que se a feminina já é difícil, a masculina, ela não existe, né, para o social. Se o homem fica com outro homem, ele já é automaticamente, socialmente, considerado homossexual. Ele não tem chance de falar, não, eu sou bi. Como assim você é bi? Você não é bi, né? A mulher, ela é confusa, ela está tentando só experimentar, é uma fase que passa, mas o homem não, né? Ele pode ficar com uma pessoa uma vez, pronto, ele já é automaticamente homossexual. E eu acho que isso é bem importante a gente discutir aqui também, né, para começar a trazer isso, do visibilizar mesmo, olhar para essas questões, né, de tanto o homem quanto as mulheres, né, a gente realmente não tem esse espaço de fala, quando tem, é totalmente deslegitimado, você olha e fala, não, como assim, né, se a pessoa, ela não tá, ela só tá não sabendo se colocar.
como você falou também, né, Fernanda, é uma questão só de, é brincadeira, ela realmente não, ela é promíscua, ela quer ficar com todo mundo, né? E não. E nós, como psicólogos, a gente tem que começar a entender essa fala, né? Que existe muito preconceito. Então, aqui, na verdade, eu queria era ressaltar mais ainda uma coisa que eu fico muito preocupada dentro do ambiente clínico, as falas que muitas vezes eu escuto, né, preconceituosas, né, de colegas, né, umas falas que realmente não conduzem com o que é a atuação do psicólogo, que deveria ser o que deve ser a atuação do psicólogo, né? Eu tinha conversado hoje, mas antes quando a gente entrou, que realmente queria fazer mais esse debate, né? Aí, Fernando, se você já quiser entrar para colocar um ponto também, você também, Tuti, né? Para a gente e deixar mais fluido também. Vou fazer só um comentário rápido, então, sobre essa questão, né, do gênero da pessoa bi, né? Vamos falar de homens e de mulheres por agora, que ainda tem isso, né? As pessoas não binárias ainda mais apagadas ainda. Mas tem esse pensamento orientado ao homem, né? Quando a gente pensa em sexualidade, a gente sempre centraliza o homem e um homem cis, né? No caso. Então, a gente costuma brincar aí que não, vocês sempre vão dizer que prefere, aí a pessoa está sendo cis sexista, né? Pensando ali que homem é igual a pênis, enfim, mas tem essa brincadeira de, então sempre vai querer o pênis. Então, o homem bi, ele gosta verdadeiramente de homens, então ele é gay, e a mulher gosta verdadeiramente de homens, então ela é hétero, porque uma vez que se experimenta, né, o corpo de um homem cis, a sua sexualidade está marcada, definida ali. Então, a gente costuma apontar isso, né, que você falou, Dênia, que é muito, um pensamento, enfim, além de ser sexista, transfóbico, é um pensamento falocêntrico, assim, um pensamento que centraliza essa questão do homem na sexualidade. E, que mais? E a mulher, claro, por a gente sempre olhar a sexualidade por esse olhar masculino, ela vai ser fetichizada, né? Então, isso não é as pessoas costumam confundir e achar que isso é bom de alguma maneira, sabe? Vocês estão melhores porque é visto melhor, é visto como algo sexy, mas isso não é interessante, né? Pergunta para as mulheres aí, ser vista como um objeto sexual, se isso é interessante para nós, né? Não é. A bissexualidade ainda tem, né? Se você é mulher bi, você tem essa camada a mais. Se você é uma mulher bi negra, por exemplo, aí você tem a camada vai só se intensificando. E é sempre, a gente não pode dizer de si, o desejo não é nosso, né? O corpo não é nosso, é sempre por esse olhar. A gente é definido sempre por esse olhar do homem cisgênero, né? Acho que era isso que eu queria comentar. Gente, eu acho muito interessante, né, isso que vocês trazem, né, principalmente eu sendo também uma pessoa que me identifico como BIPAM e que me coloco também, né, no lugar da não-binariedade. Como que isso é pouco falado, né? Como que a galera não percebe, muitas vezes, a bissexualidade também nesse lugar, além do binário marcado, posto, né? Exigido aí pela cisnorma, pelo patriarcado, pela toda construção, né? Que está envolta, né? Nessa questão da opressão mesmo da sexualidade, né? E eu gostaria que as pessoas, né, que estão participantes, se quiserem, né, fazer perguntas, se quiserem também fazer um comentário, podem ficar à vontade. Esse é um momento nosso também, que a gente possa dialogar sobre isso.
E é muito interessante, né, como que a nossa resolução ela marca, né, exatamente o lugar da não monossexualidade, né, como evidenciando também, né, outras identidades além da bissexualidade também, que são importantes de serem, né, ditas, de serem colocadas, e que muitas vezes a gente só coloca a bissexualidade nesse lugar do dois, né, como eu estava falando, e muita gente não conhece, né, que não é dessa forma, não é assim que funciona, né, que a gente está falando de mais de uma, né? O bi é para dizer sobre mais de uma e não sobre um lugar, né? Dessa duplicidade. E, enfim, é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria... Ah, você vai falar, Lucas? Pode falar. Não, pode falar primeiro, eu falo depois. Eu queria, na verdade, era perguntar para a Fernanda, né, que ela trouxe essa questão de como ela via dentro do cinema, né, também esse trabalho que você fez, né, o que você viu lá, como que foi, né, o que que você percebeu dessa pesquisa que você fez? Olha, eu percebi, tirando essa série, foram 3 objetos principais aí, né? Um na graduação e 2 no mestrado. Tirando a série, que é estrangeira e é uma produção, vamos colocar assim, alternativa, não hegemônica, as outras, elas usam, assim, à vontade, os estereótipos de uma forma não crítica, né? Usam intencionalmente para marcar essa população, né? Envergonhar, rir. Então, a, a novela, né, traz nesse sentido, o personagem Heron, ele é muito... Enfim, tem um núcleo ali, para contextualizar para quem assistiu, né, a novela do Félix. O Félix, em um determinado momento, ele começa a se relacionar com o Nico, que aí é que tem o beijo, que foi muito comemorado, né? Esse Nico, ele começa a novela casado com o Heron, que aí é o personagem que eu analisei. E os dois, eles resolvem ter um filho, eles chamam de barriga solidária, é o nome que eles chamam lá, né, o casal. E aí é uma amiga, enfim, e aí o Heron, ele trai o Nico com essa amiga, a partir daí que o núcleo deles se desenrola mais, e é a partir daí que eu vejo a bissexualidade, né? Eu chamo de bissexualidade por uma questão política, né, por achar que, enfim, a novela não fala, não termina assim, sou bissexual, fim, né? Ele tem a prática bissexual e a gente escolhe nomear assim por um posicionamento mesmo, né? E eu encontrei, ele é constantemente ridicularizado mesmo, apontado diretamente por ter uma sexualidade voltada para mais de um gênero, sabe? Tem um momento, isso já é outra parte, né? Não é necessariamente sobre o Heron, mas diz muito. Como é que ele fala? Que o Nico pergunta para o Félix, né? Eles são um casal ali, se ele não sentia atração pela ex-esposa dele, que era a Bárbara Paz, quem fazia. Aí fala assim, será que você não é bi? Porque ele até fala que ele se relacionava com ela porque sim, por prazer, consentindo e tal. Aí falou, você não é bi? Aí ele, bi? Bissexual? No máximo sou bissexual. Tem essa piadinha ali, né? Claro, se ela fosse isolada, a gente poderia até pensar assim, pode até dar uma risada, mas ela vem junto, olhando pelo lugar da bissexualidade, né? A gente problematiza, e ela vem junto com esse personagem do Heron, que é assim. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho o trabalho, dou um jeito de pôr aqui para vocês verem as cenas, né? As palavras que eles usam, assim. E o que mais? E o filme é um filme do Paulo Gustavo. Aí a gente já entra num lugar um pouco mais sensível, né? Que ele tem todo o histórico de
não vou chamar de militância, mas de fala, e ele tem essa presença aí, né, forte na sociedade com o tema da homossexualidade. Foi uma pessoa muito relevante culturalmente nesse sentido, mas ao representar a bissexualidade, ele usa estereótipos e, enfim, o principal, a bissexualidade no filme, no segundo filme, né, é o principal artifício cômico, assim, do filme, é a grande piada. Tanto que se vocês buscarem as sinopses, né, nos canais aí de divulgação, vão dizer que a Dona Hermínia, agora no segundo filme, lida com 2 problemas. A filha decide ser atriz e o filho bissexual. Então, fica subentendido que é uma decisão e explícito que é um problema. E o filme é isso, assim, é um grande problema que ela tem que lidar. É bem... Depois, se vocês não tiverem com o filme fresco na cabeça, eu recomendo que vocês revejam, assim. Tem até uma fala do filme, se eu não me engano, que ela fala, né? Eu demorei muito para acostumar com você, né? Agora você quer mudar tudo, né? Isso. E é essa fala mesmo, né? E É. isso vem muito, a gente escuta muito, eu também como mulher bi, né? Eu fui começar a estudar essa questão da bissexualidade entendendo a minha, né? Para ver o que que tava, o que era, o que que não era, porque eu fui casada, e aquela questão, né? Não, mas eu não posso, fui criada assim. E até entender a sexualidade, porque também vem essa questão do como você, né, foi estimulado, né, de fora, se está fora daquilo, você está totalmente seguindo um padrão errado, então você, né, está errada. Então, eu fui começar a entender a partir disso. E é uma fala que eu escuto muito, né, tá, mas como assim? Né? Tem até um termo hoje em dia que é o tal do bifestinha. Vocês já ouviram falar? Né? Que Já. isso é usado dentro da própria comunidade também LGBTQI+, às vezes referindo com uma mulher que sempre se identificou como lésbica, e aí agora ela se entende, né, como, tá, quero ficar com essa pessoa, e aí começam a desvalidar, né, esse prazer, né, e isso em qualquer gênero, qualquer orientação acontece, né, tanto homem cis como homem trans, no binário, tudo, né, se você mudou dentro desse padrão que você se colocou, então, peraí, tá alguma coisa errada, né, e aí vem dessa dificuldade que a gente tem de aceitar essa mudança do outro. A gente pede tanto nessa esse direito de poder ser quem é, mas na hora que o outro exerce esse direito de ser quem é, como é que a gente está também conseguindo, né, receber, né, esse outro também? E aí eu vejo uma problemática muito séria nisso. Não sei se o Lucas quer falar ou posso comentar um pouquinho aqui, Lucas, você quer falar alguma coisa? Eu quero comentar também, mas pode ir, Felipe, eu vou depois de você. Tá, beleza. Boa noite, todo mundo. Muito legal estar nesse petit comitê aqui falando de um tema tão... É engraçado falar tão inovador, né? Porque é tão antigo, né? Da nossa história da humanidade, né? Mas, de fato, assim, acho que escutar vocês e principalmente quando vocês trazem esse viés também de observação e de enquadramento machista, né, assim, né, dessa coisa de que o homem realmente, né, não pode existir um homem bi, né, o homem tem que, ou se ele é alguma coisa, ele é homossexual, né, e por aí vai, né. E acho que tem uma questão também, assim, que sim, tem essa coisa do falo, né, assim, dessa coisa forte também, mas tem esse lugar também do prazer anal, né, assim, né, esse homem também que tem pode ter esse prazer também, e que também isso é enquadrado diretamente como uma coisa também homossexual também, né? Se não se respeita nem você ter prazer com o seu corpo como você queira ter, né? Assim, né? E acho que é interessante também escutar isso, como é difícil conversar sobre isso com os próprios colegas psicólogos e psicólogas, né? Porque, de fato, tem muito tabu ainda, é isso, é um tema que
gente costuma brincar, né? O brasileiro, talvez não só o brasileiro, mas a gente é tão difícil falar da sexualidade quanto falar de dinheiro, né? Ninguém quer falar quanto que ganha, né? E muito menos também falar também o que é, ou como se entende, né? E tem uma outra coisa que me chama muita atenção também, que é dessa liberdade da escolha do sujeito. Porque no fim do dia é isso, né? A gente fala tanto essa palavra liberdade, mas ela vem tão ao léu, né? Ao acaso. E quando de fato a gente coloca ela à prova, porque a gente está falando disso, tudo bem, é claro que existe o homem e a mulher, e existe o homem com pênis, a mulher com vagina, eles se procriam e daí é que nasce, né? Tem essa coisa sagrada mesmo da criação, né? Mas independente disso, a gente, enquanto ser humano, né? A gente tem essa possibilidade de ser o que a gente quer ser, né? E ao mesmo tempo, a gente tem uma sociedade que nega isso da gente, né? Assim, né? E para a gente assumir isso não é um percurso simples, né? Precisa de muita experiência, muita vontade e muito amor conosco, né? Consigo mesmo também. Eu acho que também no fim do dia é isso, né? A gente tem que ser muito amoroso com a gente para aceitar o que a gente é também. Não sei se não tenho uma grande pergunta, mas só queria trazer um pouco esse depoimento também para a gente continuar conversando um pouco sobre isso. Vou pegar o gancho, então, do Felipe, né? Primeiro, agradecer, né, Nanda e Dênia pelas falas, né? Nanda já conheço desde 2017, né? Quando pela primeira vez vi ela falando na FUMEC, numa mesa também sobre bissexualidade. E acho Nanda tão generosa quando fala, sabe? Ela deu uma aula, assim, pra gente, né? Trouxe tanta coisa bacana, assim, eu fui aqui... Minha folha está aqui cheia de anotação, assim, fui anotando e pegando essas dicas, assim, e gosto muito dessa forma como você começa a sua fala se colocando, né? Porque sempre me vem à mente quando a gente fala em lugar de fala, né? Todo mundo tem um lugar de fala, né? Não é só pessoas negras ou pessoas LGBTs que têm lugar de fala, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo fala de algum lugar. Então, quando você começa sua apresentação dizendo de onde você vem, contando um pouquinho o seu percurso, eu acho tão generoso e acho que aproxima também quem está aqui te ouvindo, né? Com o que você vai trazer. Então, agradecer, né, esse presente que você deu para a gente aqui hoje e queria colocar uma pergunta, né, primeiro para você, que seria se você tem indicações, né, de obras do audiovisual que contestem, né, ou até mesmo provocam esses estereótipos da bissexualidade. Que eu entendo que você falou um pouquinho sobre o segundo filme, né, do Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Peça, e você também trouxe da novela, né, o personagem que você se debruçou mais. Então, seria se você tem outras indicações, né, de obras que contestem ou provoquem esse lugar do estereótipo. E também para a Dênia, né, também agradecer, né, a sua fala também. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, né, sobre a importância da gente ter hoje, né, uma resolução como a 08, né, de 2022, que demorou muito para sair, né, foi uma luta muito grande para essa resolução sair, para a construção dessa resolução em si, e da importância de termos uma resolução que fale sobre isso num contexto em que a gente vive na psicologia, né, que há pouco tempo eu fiquei sabendo que aqui em Minas Gerais a gente já teve mais de 6 casos, né, de cassação, né, de psicólogos aí tentando fazer conversão, né, de reorientação sexual. Então, assim, né, é uma resolução que traz um peso, está embasado num momento político e ético arrasador assim para nossa profissão, né? Há 6 ou 8 anos atrás a gente tinha uma chapa na psicologia que, como uma das suas pautas, trazia, né, esse retorno de que psicólogo sim, se a pessoa quiser, pode sim fazer uma reorientação, né? Então, queria que você trouxesse um pouquinho mais assim, né, da importância dessa resolução e de pautarmos isso também, porque às vezes eu sinto que não sei se está chegando, sabe, essas resoluções para além da nossa bolha. Tem hora que dá esse medo, assim, sabe? Será que na graduação está chegando para quem está cursando psicologia, que a gente
sabe? Que a gente fez um lançamento dessa resolução esse ano, que está pautado isso, né, dentro do Conselho Federal de Psicologia, né, ou que a gente tem uma resolução como a 0199, que fala sobre, né, a proibição dessas tentativas de reorientação, ou sobre a resolução 01 de 2018 sobre as pessoas trans, né? Então, tenho esse medo, tem hora assim, sabe? Será que a gente está conseguindo chegar lá nos estudantes mesmo, né, que de fato são, né, os novos profissionais aí, os que vão estar atuando nos próximos anos, assim. Então, tenho também essa preocupação. E também para abrir para a gente conversar mais sobre. Eu posso responder primeiro? Pode ser? Primeiro, agradecer, né, Lucas? A gente se conhece ali dos eventos, da militância, é bom te rever. Nanda também, que eu conheço desses mesmos lugares, né? Assim, já vou entrar nas indicações, então, que você pediu, que aí dá tempo para a Dênia falar do que interessa a quem é da área aqui, né? A primeira indicação que eu tenho, audiovisual, é justamente essa série que eu analisei, pesquisei, que ela se difere dos outros dois que eu citei, né? Tanto da novela quanto do Minha Mãe é uma Peça 2, porque ela é uma representação, vamos colocar assim, mais complexa, mais digna, mais justa, né, da bissexualidade. Chama The Bisexual. Eu envio aqui no chat depois, que aí fica mais fácil de copiar e no Google vocês encontram. Que mais? Essa série, falar um pouquinho, assim, rapidinho, ela é bem curtinha, tem uma temporada só, 6 episódios, os episódios, sei lá, 30 minutos, não sei, bem curtinho mesmo. Ela foi criada por uma diretora, roteirista, atriz, ela meio que faz tudo, assim, que já tinha um histórico de filme com a temática, já no meio bi, assim, a gente já tinha visto o nome dela e as obras dela, e ela vem com essa série com esse nome, né? O nome já é uma grande visibilidade de bisexual, a bissexual, né? Traduzindo aqui, e essa bissexual é a personagem principal. É uma mulher bissexual, uma mulher cis, e ela é interpretada por essa diretora, roteirista, ela faz a personagem. E o que, só um ponto, assim, né? Não vou falar a história toda, mas um ponto que eu levantei, que eu observei nessa série, é que a bissexualidade, como eu já disse, ela está dentro da tela, né? Ela está ali na narrativa, de uma forma mais complexa, mais ampla, ela é central, ela não é um artefato ali, né? E atrás das câmeras, no discurso pós-produção, pré-produção também, ela está lá. Em que sentido, né? A feitura dessa série tem mãos de pessoas bissexuais, é uma questão aí que a gente chama, na nossa área, de representatividade, que são as pessoas dos grupos fazendo as suas próprias narrativas, e a representação em si, a narrativa, também muito justa, e todo esse entorno do pós-produção, né? Então, entrevistas com a diretora, comentários, vídeos, falas, sempre a bissexualidade pautada e um discurso muito próximo com o discurso da comunidade, da militância bi. Eu acho essa série muito interessante. Pode ser que no começo vocês fiquem meio estranhando, assim, porque do começo até a metade, a própria personagem principal não se vê como bi, e ela escracha muito a bissexualidade. Ela é a principal pessoa que joga estereótipos e é violenta com a bissexualidade no discurso dela. E o pessoal ao redor dela reverbera isso, né? Mas do meio para o final, as coisas vão mudando porque ela vai se percebendo bi. Fica aí essa dica. Uma outra dica rápida, recente, que está fazendo um maior sucesso, que é Heartstopper. É uma série da Netflix, principalmente para ver assim com adolescente, quem tiver aí
em casa, né, ou quem for, não sei se tem pessoas mais jovens aqui, é uma série ótima para trazer esse tema, e não só o tema da bissexualidade, outras diversidades em geral mesmo, sabe? A série trabalha muito bem, e vai ter segunda temporada, então... E é fácil, né? Fácil acesso. Se não tiver acesso à Netflix, também tem outros meios aí. Ela está muito nos holofotes. E um perfil de uma amiga, só para passar a fala, minha amiga pesquisadora também, ativista também, Thalita Câncio, ela pesquisa o mesmo tema que eu, representação midiática da bissexualidade. O perfil dela é @binamídia. Simples assim, e vocês já entendem do que ela vai falar. Lá tem dezenas, talvez centenas, de exemplos de representações que ela considera que são, né, vamos pôr entre aspas, boas ou ruins. É isso. Obrigada, Fernanda, anotei todas aqui. Essa questão, né, da importância da resolução é totalmente importante para a gente começar a entender que existem normas de condutas também, né? Isso sempre teve eticamente, a gente tem o código de ética do psicólogo, mas se eu não sei de pesquisa, tá, Lucas? Se dentro das faculdades está chegando, isso eu não sei, não posso falar. Acho que tu te pode falar melhor do que eu. Porém, eu acredito muito que não seja da forma que tem que ser. Até porque, eu vou colocar só um exemplo. Constelação familiar. Ela não pode ser feita por psicólogos. Está no código de ética. E tem um monte de psicólogo que faz se intitulando psicólogos. Né? Eu sou psicóloga e faço constelação. Não pode, ela ainda não tem esse aval, pelo menos CRP de Brasília não tem, né? Então, se uma coisa que está tão difundida, que está, né, todo mundo colocando tanto, muito psicólogo faz sem saber que não pode, e não é porque você não sabe que não está fazendo algo errado, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que colocar mais ainda divulgação, né? Como eu te falei, eu estava conversando com alguns amigos psicólogos, eles não conheciam o termo não monossexual e não conheciam essa resolução, os próprios profissionais. Então, acredito que a gente tem que divulgar mais, sim, que a gente tem que ir nas faculdades, né, começar a colocar mais, e não só esse debate, tem muitas resoluções dentro da psicologia que as pessoas simplesmente não sabem. E, novamente, não é porque não sabe que não está fazendo errado, né? E vai receber processo. Justamente essa questão do... não é tratado como doença, não tem que ser tratado, não tem... Uma das pautas do artigo da resolução está escrito. Se você fizer qualquer, né, intervenção como modo de tentar mudar essa pessoa, a orientação da pessoa, uma coisa é a pessoa vira para você e falar, eu não quero, não estou bem, não quero ser gay, você não vai ajudar ela a deixar de ser gay. Você vai ajudar ela a entender por que ela não está bem com esse papel, com essa orientação. E aí ela vai ficar bem com isso. Eu costumo até brincar que tem aquela época da cura gay, não sei se vocês lembram, aquele horror que foi. Eu falo, sim, existe a cura gay. Quando alguém chega lá super deprimido no seu consultório, você ajuda ele a ser quem ele é. Então, ele realmente vai se curar dessas amarras que tem. Então, acho que é o prestar atenção cada vez mais nisso. Nós não temos até uma fiscalização muito forte também, né? Isso não tem como não deixar de falar aqui. Dentro de consultório, a pessoa fecha a porta e acha que ela é dona daquilo ali, e não é. Né? E eu acho que tem que divulgar mais ainda que as pessoas podem denunciar psicólogos, sabe? Porque tem condutas que não estão certas e as pessoas vão levando achando que aquilo é natural e não é. O psicólogo não está ali para falar o que você tem que fazer ou não da vida, né? Então, é uma questão de orientação, sendo dentro do que a pessoa acredita, não é nem do que o psicólogo acredita, né? Então, assim, infelizmente, eu não acredito que essa resolução esteja chegando, como as outras também não chegaram. Quando eu estudava, não chegava, né? Imagina agora, eu também acredito que não, mas que a gente pode ir divulgando cada vez mais, cobrar dos professores para levar. O código de ética, eu acho que ele é mal estudado também dentro da universidade.
por si só. Só o código de ética já está falando que pronto, você tem que tratar a pessoa no mínimo de dignidade possível ali, né? Então, assim, eu até me perdi um pouquinho, mas voltando aqui, mas é isso, eu acho que é extremamente importante cada vez mais ter resoluções específicas para cada coisa, para a gente dar atenção o suficiente para cada grupo, para cada indivíduo, para cada, né, ser, e realmente começar a divulgar mais, né? Porque, na minha visão, não temos essa divulgação. Não sei se eu respondi certinho. Eu acho importante marcar, né, também essa questão de que é tanto conservadorismo, né, tanta gente tentando colocar aí várias questões sobre ideologia, né, sobre essas questões que estão circundando toda essa dinâmica política atual também, né? Como que elas vão refletindo não só dentro da, da clínica, né, mas em toda a atuação profissional de psicólogo, né, em práticas terríveis, né? Eu acho que está aí colocado, né, como por exemplo, sempre a gente vê chegando, né, demandas para a gente que não deveriam ser demandas exclusivas à população LGBTQIAP+, né? Igual, por exemplo, eu vejo sempre na Articulação Nacional de Psicólogos Trans, né, que eu faço parte, sempre chegando demandas de pessoas precisando de atendimento porque sofreu transfobia de outro psicólogo, né? E da mesma forma acontece no grupo da comissão, né? A gente recebe demanda de gente que chega que passou por uma situação ruim em outro atendimento ou em outra prática, em outro encontro com outro psicólogo, né? Ou até entre amigos, né? Tipo, chega alguém e fala, olha, meu psicólogo fez isso. Tipo, passa o número aí, sabe? Vamos denunciar. Porque é sobre, né, gente? É muito pouco discutido, é muito pouco falado. Por mais que a gente está aqui, né, sempre nesse esforço, tentando puxar esse debate, tentando puxar, né, essa conversa, a gente sempre vê a dificuldade, inclusive, né, de chamar as pessoas também para a comissão, né, Lucas? Tipo assim, como que foi difícil assim a gente voltar depois desse tempo também de pandemia, como que foi difícil, né, puxar essas discussões novamente, porque é isso, é um lugar que a gente também está cansado de, enquanto próprias pessoas LGBT nesse contexto, né? Porque é como se a gente tivesse sempre que tomar essa frente, que na verdade não é um problema que a gente criou, né? É um problema criado pelas pessoas héteras, pelas pessoas cis, pelas pessoas brancas, né? E que não é a gente que tem que dar conta, né? E é muito interessante, né? Eu participei de uma roda de conversa no sábado, no Brejo das Sapas, em que uma das falas foi bem marcante nesse sentido, né, de que a gente sempre coloca num lugar de, quando a gente está em uma roda de conversa, quando a gente está em algum encontro, né, da gente sempre pautar a conceituação disso, né, ou a forma de identificar quem são essas pessoas, e acaba perdendo tanto tempo nisso que a gente não fala realmente das demandas, né, que acontecem ali, né, as demandas que vêm disso, né, quais são os atravessamentos que essa pessoa passa, quais são as violências que ela passa diariamente, né, como na saúde, na educação. Eu acho que na educação é um ponto fortíssimo também, né, principalmente quando a gente pensa, né, que a gente precisa ter psicólogo também na escola, e que muitas vezes a gente não pode falar sobre essas questões na escola, porque tem, por exemplo, uma barração política sobre isso para falar, né? E é isso, a gente vai
desses estigmas, né, que a Fernanda traz muito bem, assim, é também um lugar que a gente não consegue andar muitas vezes, né? A gente não consegue dar passos porque tem sempre algo ali impedindo que a gente fale, né? Porque é sempre isso, sempre esse apagamento, sempre essa invisibilização, que é sobre nós também, porque se a gente defende uma pauta que não pode ser dita, logo a gente deve ser silenciado, né? E sobre a questão que o Lucas traz, né, sobre isso, se de fato isso está chegando, né, nas instituições de ensino superior ou no próprio conceito, no próprio grupo, né, de psicólogos, na própria categoria, isso acaba que a gente vê que não, né? E, como a Dênia disse, é, nem o próprio código de ética é bem trabalhado, né? É bem estudado, é aberto, nem muitas vezes a gente nem tem disciplinas para tratar referente à diferença sexual e de gênero, né? Muitas vezes a gente não tem espaço nem de diálogo sobre isso, né? Eu lembro de uma ocasião, inclusive, que eu tentei criar um colóquio, né? lá, lá na Católica. Eu acho que é importante marcar isso, né? Porque é isso também. E fui barrada pela Pró-Reitoria de Ação Estudantil, que falou que na Católica a gente não podia falar sobre sexualidade, sobre gênero, né? Porque é um tema que está super colocado dentro de uma problemática também política e histórica, né? Que é também sustentada pela Igreja Católica, que é o que sustenta a Fundação Mineira de Cultura, que é o que sustenta a PUC, né? Então, assim, é interessante como que toda essa lógica também do capital envolta, né? Porque a gente não pode falar porque isso vai trazer invalidação de uma outra pessoa que vai também cessear recursos ali, né? Então, é muito complexo, né? Como que essas engrenagens dessa máquina, né, perversa, assim, que vai destruindo esses espaços, né? Vai destruindo, inclusive, essas conexões que a gente está criando aqui, né? É isso, sim. Boa noite, gente. Eu queria só acrescentar algumas coisinhas que eu fiquei pensando com as falas, em relação à faculdade, né, assim, à universidade, falando da minha experiência, né? Eu só tive acesso à maioria das resoluções que eu conheço hoje a partir do momento que eu comecei a frequentar reuniões dentro do CRP. Antigamente tinha Psicologia em Foco, né, no CRP de Minas, na sede, e eu conheci muitas das coisas que eu conheço hoje através do CRP. Eu lembro que no meio do curso, assim, eu comecei a ficar tão empolgada com as coisas que eu via no CRP que eu não via na faculdade, que eu começava a matar a aula na faculdade para ir para o CRP. E aí, assim, eu vejo que, pelo menos na época que eu estudei, eu não via quase nada disso dentro da faculdade. Se eu quisesse ver alguma coisa, eu tinha que sair para fora da universidade para poder aprender alguma coisa além do que eu via lá dentro, né? Uma das coisas que eu queria colocar também é a questão da bifobia dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Falando também de uma experiência pessoal, né? Tem uma amiga que ela se reconhece como lésbica e sapatão, e ela, uma vez ela falou, brincando, né? Assim, sempre falando num tom de brincadeira, mas que a gente sabe que tem muitas coisas aí atrás. E aí ela virou para um colega nosso, assim, e falou assim, mas a Fernanda não é bissexual mais não, agora a Fernanda é hétero, porque atualmente eu me encontro num relacionamento com um homem hétero cis. E aí ela colocou essa situação, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque, assim, eu estava até vendo tipo uns quadrinhos aqui no computador que fala
que o status de relacionamento não define ou altera a orientação sexual de ninguém, né? E isso é muito sério, porque às vezes, mesmo num tom de brincadeira, isso afeta a gente, né? Assim, e outra coisa, assim, como que uma pessoa, né, ok, ela é minha amiga, mas ela está dizendo de uma coisa que é minha, que ela talvez nem tenha esse direito. E aí eu também fiquei pensando na questão de uma outra experiência que eu tive com uma moça que eu namorei, e ela virava para mim e falava com essa mesma amiga que pelo fato de, na época eu me reconhecia como bissexual, hoje eu me reconheço como pan. E ela falava que a partir do momento que uma pessoa era bi, ela tinha mais chances de trair. E aí eu ficava assim, como assim, gente? Isso não existe na minha cabeça, né? Assim, só porque você tem desejos por outras pessoas, não significa que você tem maior chance de trair, né? E aí eu ficava pensando como que isso é colocado, né? Talvez esses estigmas, esses preconceitos, né? Essas falas, essa questão de falar que é uma fase também, né? Tem várias coisas que as pessoas colocam, e aí eu fico pensando muito nisso, sabe? Como que isso afeta a gente. E, né, igual eu falei, num tom de brincadeira, mas que a pessoa às vezes não tem noção do tanto que afeta, assim. Então, é isso que eu queria colocar. E também uma outra fala que eu tive, atualmente eu estou trabalhando com população de rua, no albergue, e às vezes eu escuto falas, assim, de guardas municipais, do pessoal da segurança, né? Uma das falas que eu escutei outro dia foi assim, mas a população LGBT não sabe se comportar, a população LGBT é uma população infeliz. E aí eu fiquei me perguntando, sabe, assim, como assim, né, infeliz? E aí eu tentei dialogar com a pessoa que falou sobre isso comigo, assim, tentando respeitá-la ao máximo, mas eu coloquei que, assim, muitas vezes, essa questão, né, da pessoa estar triste, da pessoa estar com uma depressão, alguma coisa assim, é justamente devido ao preconceito que muitas vezes ela está sofrendo, né? Não é o fato, a pessoa é LGBTQIA+, ela é triste por causa disso, né? Isso não cabe na minha cabeça. E aí é isso. Pegando um pouco o gancho na fala da Fernanda, assim, aí querendo escutar um pouco mais a Dênia e a outra Fernanda, como é que é na experiência de vocês esse processo que ela contou tão bem assim, né? Assim, essa coisa voltando a essa coisa da liberdade, da pessoa também poder ter esse fluxo de, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, quer dizer, tem um lugar de chegada, né? Assim, a bissexualidade seria algum lugar de chegada, ou como é que vocês, não sei se vocês estão me entendendo um pouco a pergunta, mas sabe, assim, esse fluxo de poder ir e vir, quer dizer, como é que é isso na experiência de vocês, enfim, tanto na clínica, né, Dani, mas também na experiência pessoal da Fernanda, assim, queria pegar esse gancho, achei curioso. Só não entendi direito se essa questão do lugar de chegada. Pois é, assim, se eu, né, num primeiro momento eu me identifico, eu nasço como hétero, né, e aí depois eu tenho uma experiência homossexual e aí falar, peraí, já não sou mais hétero, agora sou homossexual. E depois eu volto àquela experiência, agora então eu cheguei nesse lugar, agora eu sou bissexual, quer dizer, Entendi. e aí depois passa um tempo e fala, né? não sou mais, agora eu quero ser hétero mesmo. Sabe, assim, isso também flui, não flui, quer dizer, queria da experiência mesmo, dos pacientes, enfim, de pessoas, de ciclos de amigos, como é que se isso tem um caminhar mais fluido, ou se é isso, se tem alguns lugares que você chega, não, agora tudo bem, agora eu estou confortável nesse lugar que eu estou e que abrange mais esse todo, né? Não sei, assim. O ser humano, né, ele, falando dentro da minha concepção e eu sou junguiana, tá? E dentro disso, o ser humano, ele realmente, ele é fluido,
né? Então, esse lugar de chegada pode ser um lugar de autoconhecimento dele ali. Por exemplo, vou te dar um exemplo meu, mesmo para não trazer exemplos de, né, de fora. Eu me constituía, me via como uma mulher heterossexual, até os 28 anos. Mas eu sabia que tinha alguma coisa ali que não estava bem certa, né? Hoje em dia, depois de conhecer, de fazer terapia, de entender, eu me denomino como uma pessoa bissexual. Mas esse meu lugar de chegada pode ser que esteja ampliando um pouco, porque eu estou vendo que não é só isso também, né? Uhum, Então, porque a gente é uhum, fluido. Tem uhum. gente que realmente olha, né? Olha como, por exemplo, homossexual. Não, eu sou uma mulher e eu realmente tenho desejos afetivos sexuais só com mulheres. Eu não tenho Sim, outros desejos. E tudo bem, né? Então, assim, vou usar essa fala também sua, desse lugar de chegada ali para ela, de identificação, é aquilo, né? Agora, se ela vai descobrir lá na frente outra questão, aí vai depender muito de como ela vai se conhecendo, de como vai se sim. abrindo, né? Tem uma questão Eu que acho que só, falam... só um parênteses, eu acho que eu também me identifico também muito e tenho estudado bastante agora Jung, né? Ah, E, sim, e acho que tem muito essa coisa da individuação que o Jung traz, né? Dialoga muito sim, com isso que você está trazendo, né? Assim, acho que exatamente. ajuda muito a gente poder entender também esse lado da pessoa que a gente está analisando para permitir essa caminhada, né? Sim. Até porque eu também me enxergo através do outro, né? Eu consigo me perceber através desse outro. Se não fosse o outro, como que eu iria saber que eu era eu também? Né? Então tem essa diferenciação. Só que aí dentro disso a gente vai se colocando, né? É, você quer falar? Ah, você levantou a mão? Mas terminar, eu falo depois. Então, quando a gente pensa nessa questão de sexualidade, né, de orientação, é de uma forma muito ampla e muito individual, né? Não tem uma questão que você vai chegar ali ou deixar de chegar. Não, aquilo é totalmente seu, é totalmente individual, né? Tem questões que o social ele vai interferir, mas por quê? A gente nasce como se fosse para ser hétero e ponto, né? Eu acho que essa que é a influência pior que tem. A gente nasce ali, não, você vai casar, vai ter... E aí, quando começa a descobrir que não é assim, acaba tendo algumas questões individuais que você acaba se confrontando também, né? E por isso que é importante essa terapia, você entender que está tudo bem a forma que você é. Eu só ia comentar que tem, eu acho que é Freud que fala, né, que todo mundo é bi. É, e isso também é uma fala meio polêmica, porque se todo mundo é bi, a gente está tirando a visibilidade de todos os outros, né? De todas as outras formas. E não, nem todo mundo é bi, né? Tem gente que é bi, tem gente que é pan, e aí vai, né? Então é isso, a sexualidade, ela é extremamente íntima, pelo menos na nossa forma de ver, tá? Na minha forma de ver dentro da teoria, né? Vai de cada um. Então, o lugar de chegada é onde a pessoa está mesmo. A chegada já é nela mesma. Eu queria comentar um pouco sobre isso, até que é bem próximo ao que a Dênia falou agora no final, porque é sobre a trajetória de cada um também, né? Eu acho que depende muito do contexto em que essa pessoa está, assim, da informação que ela recebeu, de como que as pessoas colocaram isso para ela, né? Que na verdade ninguém nasce nada, né? É tudo uma construção social, né? É tudo também um local aí de títulos que a gente foi dando para ir contra uma norma, né? E para a gente se afirmar enquanto corpo político também, né? Então, aí, ó, o Lucas colocou. Freud se referiu à disposição psíquica do sujeito que seria bissexual. Apesar de polêmico pelas reverberações que essa frase teve na história, é uma construção interessante, ao meu ver. Também acho interessante, porque é isso, né, gente? Eu acho que a gente vai sendo moldado, né, desde quando a gente nasce, a um padrão que é
o cis hétero, né? A gente vai sendo também de todas as formas, né? Desde quando a gente nasce, desde a hora que fala, sei lá, é menino, é menina, já começa também aí uma outra, né? Uma outra forma de pensar isso também, né? De pensar a bissexualidade até a partir da perspectiva do gênero, porque desde o lugar, né, que a gente coloca o que é feminino, o que é masculino, como que a gente identifica, né, a pessoa nesse sentido, que não seja uma autodeclaração, né? Como que isso também vai reverberando nas questões de sexualidade, né? Porque qual o título que a gente vai dando para a sexualidade dessa pessoa, né? Porque sempre tem, ao mesmo tempo, essa dualidade, né? Do gênero, né? Da binariedade de gênero, e também o lugar de que essas identidades sexuais, elas vão também acompanhando o gênero dessa pessoa, né? Para ela se entender bi, ela tem que entender o gênero dela e o gênero da pessoa com quem ela se relaciona. Assim como uma pessoa gay entende o gênero dela e o gênero da pessoa que se relaciona, assim como uma pessoa lésbica entende o gênero dela e o gênero que a pessoa se relaciona, né? E é muito intenso isso, né? Porque coloca como um normal, né? Toda essa construção é tida como esse espaço patologizante mesmo, né? Tudo que foge à norma é esse lugar que tem que ser apagado, visibilizado, patologizado, né? Igual foi por muito tempo, né? A gente sempre teve uma questão muito forte de patologização do que não era o tido como o correto para a subjetividade da época, né? Então, assim, pensar nesses aspectos também, entender que é isso que a Dene falou, né? A pessoa vai chegar, na verdade, a partir de tudo que ela viveu, né? Ela vai vivendo, ela não tem, na verdade, que ter um ponto final sobre essa descoberta, sobre a quem ela se interessa. Eu acho que isso é sempre, né, sendo reconstruído, reconfigurado em si, né? E é isso, com muito processo de autoconhecimento também, de entendendo o próprio desejo, né? Eu acho que não tem um ponto de chegada que seja único, né? Que, que, que tipo, seja total para todo mundo, né? É um ponto de chegada que cada um vai chegar e vai chegar de uma forma diferente de outra pessoa, né? É o que torna tudo isso relacional também. Gente, a gente já está chegando a 1h30 de evento, então eu queria passar agora para as considerações finais mesmo. Fernanda, Dênia, se vocês quiserem dar uma fala final, é isso. Passou rápido mesmo. Eu olhei aqui e assustei que já são 9 horas. Vamos lá. Vou englobar a resposta à pergunta nas considerações finais aqui. Só um complemento à fala de Tucci sobre essa questão de tudo ser binário e estar em alinhamento, né? Se eu não estou enganado, pior que fica gravado, né? Mas eu acho que é isso mesmo, que Butler que fala isso, se eu não estou enganada, se alguém puder lembrar aí, que tem essa expectativa, e além de uma expectativa, uma construção mesmo, né? De sexo, gênero e desejo binários e alinhados. E tudo que foge desse alinhamento, entre aspas, perfeito, né, binário, em que todo mundo condiz e atrai pelo seu exato oposto, né? Tudo que sai disso tem que ser controlado de alguma forma, tem que ser ali, correr e pegar, ou apagar, ou matar, enfim, esse corpo tem que ser separado e controlado. Esse corpo que, ou noção de, quando a gente fala noção de sexo, a noção que a sociedade tem mesmo, né? De um corpo ali marcado por alguma coisa.
o que foge ou disso, ou do gênero, ou do desejo binário, e que esteja em perfeito alinhamento, tá errado. A bissexualidade seria extrapolar isso aí, né? Cada orientação, cada expressão vai fazer uma coisa... Ou se tiver um barulho, é minha cachorra aqui que tá doidona. Cada orientação vai extravasar, extrapolar isso aí de um jeito. A bissexualidade é pelo excesso, né? Aos olhos dos outros aí. Respondendo a pergunta de Felipe, né? Esse negócio de lugar de chegada, eu acho que para outra, pelo menos falando aí eu vou falar da minha experiência. Para as outras pessoas tem uma expectativa de um lugar de chegada, de um lugar em que... Mas essas pessoas mesmas não sabem, elas não sabem que lugar de chegada é esse. O que satisfaria essas pessoas? Que bissexualidade? Que relacionamento deixaria elas satisfeitas? Eu acho que não existe um relacionamento que faria com que elas me vissem como bissexual. Pode deixá-las satisfeitas um relacionamento com um homem cis, e elas vão ler isso como hétero, mas isso não é lido como bissexualidade. Para mim, a bissexualidade ela não é esse lugar, ela suspende qualquer linha de começo, de fim. Eu vejo a bissexualidade como não binária, como poder me atrair por qualquer gênero que for, né? Então, ela, ao me dizer bissexual, ao longo da minha vida, eu posso ir, todo mundo pode, né? Mas ela me dá esse conforto de eu posso ir onde eu quiser e me relacionar com quem eu quiser. Ela dissolve essa linha, eu começo de um lugar e vou para outro. Essa identidade que me deu essa liberdade, sabe? E depois a não monogamia. Aí ela me deu essa liberdade num sentido de múltiplo, né? De multiplicidade. Queria encerrar só agradecendo. Não tem considerações para fazer, que eu acho que a gente já tocou em vários âmbitos aí do conhecimento. A gente foi para um papo um pouco mais filosófico, voltou, falamos de filme. Eu amei, estou feliz, bom de ver, né, as pessoas que eu já conhecia e conhecendo você, Dênia, Tuti, Felipe, outras pessoas que estão aí também. Só agradecer o convite. Eu amo falar desse tema. Posso fazer isso 1000 vezes. Um beijo para vocês. Gente, eu queria realmente agradecer o quanto eu aprendi aqui também, né, com vocês, o quanto foi importante para eu me colocar também como essa questão da psicologia, né? Eu, como psicóloga, sempre me reservei muito, ficava muito, não posso me colocar, porque o outro tem a questão da transferência. De uns anos para cá, não. Né? Eu posso me colocar, posso usar a internet para, né, para me mostrar, independente de quem eu vá atender ou não. Claro que tem uma questão ética aí também, né? Mas sempre, né, isso foi uma oportunidade maravilhosa de crescimento pessoal também, dentro da minha identidade sexual comigo mesmo, de me colocar como uma psicóloga bissexual, né? Poder falar um pouquinho sobre isso. Agradeço, Fernando, o convite também, agradeço todo mundo e muito obrigada pela troca. E foi realmente muito importante. Muito obrigada. Gente, então eu acho que é isso, né? A gente caminha agora para o final. Queria agradecer, né, a presença de todos e dizer que foi incrível. Muito obrigada, Fernanda, também, Dênia, a galera aí que ajudou também na organização, né? E é isso, vamos que vamos, gente. Muita luta pela frente. Gente, só antes de Obrigada. vocês irem embora, rapidinho, vamos fazer uma foto para marcar, né, esse momento? Todo mundo topa ligar a câmera aí?